distância e a proximidade de dons e talentos? Fala com a gente. Você não tinha avisado isso. Irmãos, boa tarde a todos. Paz de Cristo para vocês. Bom, vamos lá. Começando aqui, depois eu tento chegar nessa resposta aí que eu vou pensando aqui nesses 10 minutos. Olhando para o texto de Pedro, a gente olhando para a Bíblia, a gente percebe que tem 4 momentos, pelo menos, que a Bíblia fala de dons. Um bem específico, que é Romanos 12, 6 a 8. Ali nós chamamos os dons dados pelo Pai, que são dons de serviço. Então veja o quanto isso é importante. Aliás, Merchan, nesse livro aqui, numa parte dele, eu falo exatamente, num capítulo aqui, sobre os dons de serviço, que cada um de nós recebemos para servir. Então, quando você lê lá Romanos, você percebe isso. Outro texto, 1 Coríntios 12, 14, fala de dons. Os dons do Espírito. Efésios 4, 11, 4, 9, 10, 11, 12, até o 14, 15, 16 ali, vai falar dos dons de Cristo, que são os dons do ministério. E normalmente a gente fica nesses 3 e esquece que Pedro também fala. Então é legal trazer esse texto aqui, porque Pedro também fala sobre a importância dos dons. Eu quero destacar 5 aspectos nesse texto aqui. Primeiro, olha lá comigo, se alguém puder manter o texto aqui, não sei se está. Ah, está aqui. Vamos lá. Sirvam uns aos outros. Ele começa já dando uma orientação de você precisa estar disponível para o servir. Quer servir por meio de dons que Deus tem para dar? Você precisa ser disponível. O problema é que a gente diz que não tem tempo. O problema é que a gente diz, eu não tenho talento para fazer esse negócio. E aí, talvez, aqui a gente comece a responder. A gente tem que separar habilidades e talentos humanos de capacidade que vem de Deus, de dom que vem de Deus. As duas coisas são úteis no reino de Deus. As duas coisas são importantes. Buscar habilidade humana em algo é muito legal. É muito importante. Olha, Deus me deu, eu gosto de dizer assim, eu sou músico, então assim, o músico, quando ele tem o dom, ele tem aquele ouvido, sabe? Quem é músico aqui? Levanta a mão. Sabe aquele negócio que você não precisa da cifra, você não precisa de nada ali, você ouviu, opa, é aqui. Isso é um dom. Como explicar isso? Não sei. Mas tem aquele que não tem dom, e eu tenho um amigo que foi um grande guitarrista, que ele era ruim de ouvido. Mas dava uma guitarra na mão dele, toque aqui essa música. Ele tocava, mas ele tinha dificuldade. Então, ele desenvolveu uma habilidade e se tornou um grande guitarrista, ainda que ele não tivesse aquele dom natural para o instrumento. Então, talvez a gente tenha que entender esses 2 aspectos. Porém, no sentido bíblico de talento ali, eu entendo que é como um dom, porque é algo que é dado por Deus. Eu já vou falar isso aqui no meu 3º aspecto. Então, para os dons, nós precisamos de disponibilidade, porque Deus dá dons para alguns que não estão servindo com os dons que receberam. Estão acomodados. Precisamos de disponibilidade para o serviço. Segundo, sirvam uns aos outros. Reciprocidade. O reino de Deus é maravilhoso, porque imaginou se todo mundo fosse igual o pastor Ronaldo. Não falem, não, gente, quieto, não falem nada. Se todo mundo fosse igual o Jonas, se todo mundo fosse igual a mim, que chatice que ia ser. Porque nós precisamos entender que dons existem não para ostentação, eu falei um pouco disso ontem, dons existem para o serviço recíproco, existem mais de 40 mandamentos bíblicos de reciprocidade, uns aos outros, uns com os outros. É por isso que essa falácia desses últimos anos de que eu não preciso da igreja para servir a Deus é uma mentira descarada de Satanás. Eu preciso da igreja, porque a igreja é lugar de serviço e de reciprocidade, em que eu tenho um dom que eu posso abençoar o pastor Isaías. O pastor Isaías tem um dom que ele pode me abençoar, e nós vamos construindo juntos. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de falar da Bíblia, de levar, trabalho na sociedade bíblica. Então, a minha pegada é mais essa, na área da teologia, do ensino, da pregação. Eu sou um péssimo evangelista, péssimo. Assim, a minha esposa tem uma facilidade enorme, ela começa falando, que jaqueta bonita, e de repente ela chega em Jesus, entendeu? Eu preciso dar uma volta assim por umas 3, 4 horas, e olha lá se eu vou conseguir chegar. Porque nem todo mundo tem o dom de evangelista, ainda que seja chamado a testemunhar. Mas eu fui ser pastor aqui, auxiliar na igreja de Caxias,
E um dos pastores que estava lá, um pastor que estava no triênio passado, é um grande evangelista. Eu estava com medo de ir para lá. Como que eu vou? O cara quem está aqui, o Zé Gomes e a Betinha, que são diáconos lá da igreja, assim, é água e óleo. Sabe? É totalmente diferente. Falei, meu Deus, ou vai ser a minha morte, ou a morte dele. Um dos dois não vai sair vivo desse negócio no final. Não pensei nisso. Até que na caminhada eu vi o quanto isso foi bênção para o reino de Deus. Porque um tem uma ênfase evangelística, outro tem uma ênfase no ensino, outro tem aquele cuidado pastoral do dia a dia. Então, reciprocidade. O meu dom pode te abençoar e o teu dom pode me abençoar. Então, nós precisamos andar servindo uns aos outros. Cuidado, não se acha o último, vou falar de São Paulo, a última bolacha do pacote, vou falar do Rio de Janeiro, o último biscoito do pacote. Você não é. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? Baixa a bola. Você precisa de mim, eu preciso de você, como diz aquela canção dos anos 90. Né? Terceiro, pastor Ronaldo já falou um pouco aqui, olha aqui. Sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. Cuidado com mediocridade no reino de Deus. Ontem eu preguei um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente acha que ir subindo de título eclesiástico, ou eu comecei aqui fazendo isso, agora eu tenho um cargo maior, agora eu tenho um cargo maior. A gente acha que é isso que funciona no reino de Deus, e não é. Tem promoções no ambiente corporativo que são para mediocridade. Eu lembro de um dos melhores vendedores que eu conheci de Bíblia no Brasil. Um dos melhores. Na hora que surgiu a necessidade de um gerente, vamos levar o cara. O cara é bom. Colocamos a pessoa lá. Se tornou o pior gerente que já teve na Sociedade Bíblica do Brasil. Um ano depois, Deus te abençoe e segue seu caminho. Perdemos um dos melhores vendedores e ganhamos um dos piores gestores. Porque eu tenho que saber o meu lugar. Qual é a capacidade? Qual é o meu chamado? Qual é a capacidade que Deus me deu? Qual é o dom conforme o dom que eu recebi? Eu não fui chamado para cantar. Se eu cantar, todo mundo vai embora. Pensa. Você foi chamado para pregar realmente? Porque é legal, às vezes, ver a pessoa aqui com o microfone na mão. Não, eu quero pregar também. Será que é esse o teu dom? Será que é cantar? O que é que você pode fazer muito bem? Esses dias uma irmã da igreja, ela estava numa crise, eu não sei onde servir, eu não sei que área entrar. Eu falei, o jeito que você iria muito bem na recepção. Ela, eu já fiz isso. Ela entrou no ministério de recepção da igreja. Por quê? Porque quando ela vem, ela sorri, ela abraça. Gente, que coisa maravilhosa é você ser bem recebido. É ou não é verdade? Faz uma diferença. Eu já entrei em igreja de 15, 20 pessoas no culto, que entrou eu, minha esposa e meus 2 filhos, ninguém falou com a gente, ninguém sorriu para a gente, não sei se alguém estava bravo naquele dia, não sei o que aconteceu, mas e qual é a diferença se você entra numa igreja onde você é acolhido? Qual é o dom que Deus me deu? Eu tenho que descobrir o que é isso. A palavra dom aqui é carisma, ela tem vários aspectos, mas eu quero destacar 2. Primeiro, é favor. Então é algo que eu recebi de Deus, não é uma habilidade natural. Não é porque eu sou isso, é algo que Deus me deu para ser. Segundo, é um poder extraordinário, carisma. Lembra de poder do Espírito. Então, é um poder sobrenatural. Eu não sei como fazer isso. Porém, quando Deus nos chama, vem um poder sobrenatural, extraordinário, que nos capacita para fazer o que a gente nem imagina. O Pedrão, medroso, se escondendo. Ei, você estava com ele? Não, não estava não. Ei, eu vi você lá. Não, não estava não. Na hora que o poder do Espírito desceu, ele levantou. Eu quero falar de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que era prometido. É o poder sobrenatural que entra em ação. Então, nós precisamos lembrar dessa capacidade. 4º lugar, são só 25 pontos, eu já termino. Sirvam uns aos outros, cada um conforme com o dom que recebeu. Eu recebi como encarregados de administrar bem. Olha, irmãos, a palavra aqui é aquela que eu citei ontem à noite na minha palestra. Eu falei de 2. Ser ministros, ruperetes, servo, criado, remador de baixa categoria. Dispenseiros ou encarregados tem a ver com a palavra oikonomos, o administrador da casa, o mordomo.
que aparece 10 vezes no Novo Testamento. Mais uma vez, Pedro está dizendo aqui, e ele está dizendo que aqueles que são administradores dessas coisas precisam fazer bem. A tradução antiga diz, bons dispenseiros. Precisamos fazer com diligência, com qualidade, com responsabilidade. Não podemos cair no automático e não podemos fazer de qualquer jeito. Eu sei que o contexto hermenêutico não permite que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O contexto lá é outro, mas eu acho que o princípio cabe muito bem. Eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu sou encarregado de administrar bem aquilo que Deus confiou a mim. E, por último lugar, a multiforme graça de Deus. A variedade de serviço. Multiforme, aqui o termo é variedade, muitas opções. Então, pastor, eu não sei cantar. Não tenta, não entra no coral, não tenta entrar no grupo de louvor. Não vai, você vai atrapalhar, irmão. Mas você deve ter algum dom que Deus te deu, que vai servir o reino. Porque Deus trabalha de uma forma ampla. Deus, Ele tem várias formas. Ele não se limita a um tipo, a uma forma só. Ele tem várias formas. Então, qual é a forma da graça de Deus na sua vida, a multiforme graça de Deus que veio sobre você e que você pode servir com seus dons? Diante de tudo isso, fechamos com o que Paulo diz a Timóteo: não negligencie isso, porque isso tem um poder espiritual que está conduzindo. Foi sob profecia, foi sob a imposição de mãos dos líderes, do presbitério. Então, não negligencie o que Deus está te dando.